Boa noite a todos. Então vamos esperar os irmãos irem chegando, os irmãos da igreja Evangelho Quadrangular. São os nossos irmãos da igreja Evangelho Quadrangular aqui de Campina Grande, da Cássio Figueiredo. Eles me convidaram para trazer essa mensagem para casais. Então vamos aguardar os irmãos irem se chegando para a gente poder iniciar aqui a nossa live. Vou iniciar agora também aqui no Instagram. Nós vamos hoje fazer uma palestra para casais, a pedido dos irmãos da igreja do Evangelho Quadrangular de Cássio Figueiredo, aqui em Campina Grande. Meu nome é Lázaro Leison, sou pastor na Igreja Batista da Graça e fui convidado para dar uma palestra agora para casais através dessa live. Então, se você puder estar aí acompanhando, compartilhando esse vídeo também para que mais pessoas possam estar acompanhando essa palestra. Será um estudo para casais. Deus esteja nos capacitando, nos usando para a glória dele. Estão chegando aí os irmãos já do Ministério de Casais da Igreja Quadrangular, já estão entrando aí. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente poder iniciar a nossa live. Esperar mais uns 2 minutinhos aí para os irmãos irem se conectando. E à medida que eles vão se conectando, vou passar aqui também o link para os irmãos lá, se eles quiserem acompanhar também. Deixa eu procurar aqui. No Facebook. Bem, sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui. Deixa eu só repetir mais ou menos o que é que eu estou fazendo aqui essa hora, né? Nós teremos uma outra live depois. Eu tenho uma live lá com o pessoal da Igreja Batista da Graça, os irmãos da Igreja Batista da Graça, a igreja que eu pastoreio, sou pastor da Igreja Batista da Graça aqui em Campina Grande. E fui convidado pelo Ministério de Casais da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Campina Grande. Eles são do Ministério de Casais e me chamaram para trazer essa palestra. Já estão ligados aqui, mandaram um oi. Oi, irmãos aí do Ministério de Casais. Vamos iniciar aqui nossa palestra. Vamos primeiro iniciar com oração e depois a gente vai iniciar o nosso estudo. Amém? Então, oremos. Senhor Deus, Pai grandioso, Deus santo, maravilhoso Deus, obrigado pela tua graça, Pai, em nossas vidas. Em meio a essas circunstâncias que nós estamos passando, Pai, nos capacita, Senhor Deus, a levar a mensagem do Evangelho cada vez mais longe. Que a tua graça, a tua misericórdia e a tua bondade se faça presente, Pai. Nos concede a graça de estudarmos a tua santa palavra, de sermos impactados por essa santa palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, quebre os nossos corações e que em meio a essas tribulações que nós estamos passando, Pai, nós possamos sair mais fortalecidos. Os casamentos possam sair mais fortalecidos, as famílias saiam mais fortalecidas, a igreja saia mais fortalecida. Eu peço, Pai, me usa para falar segundo a tua misericórdia, não segundo a minha sabedoria, mas que a tua graça, Pai, em mim possa falar através de mim. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos iniciar. Os irmãos já colocaram que já estão aqui. Amém. Deus abençoe vocês. Bem, a gente vai falar hoje, nessa palestra aqui para os irmãos da igreja, a gente vai falar sobre o perdão como estilo de vida e trabalho para o Senhor. Talvez você entrou nessa live aí, você já está ouvindo tanto aí de coronavírus o tempo todo, que você já deve estar cansado de ouvir tanto sobre isso, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre perdão como estilo de vida. Já que o nosso objetivo aqui é trazer um estudo para casais, então o perdão é a base. Entender que o perdão não é só uma decisão. Perdão não é só um momento.
Mas o perdão, a gente precisa entender que ele é uma inclinação do coração. Ele deve ser uma inclinação do coração daqueles que foram alcançados pelo Senhor. E esses que foram alcançados pelo Senhor, eles têm os seus corações transformados e os seus corações passam a ter a inclinação para perdoar. A gente precisa compreender isso. Isso é muito importante de ser compreendido. O perdão é uma condição padrão, é uma condição básica para que qualquer relacionamento se sustente. Algo que vai te ajudar a entender um pouquinho a respeito disso é que nós só podemos nos relacionar hoje com Deus por causa do perdão que Cristo nos deu, por causa do perdão que Deus nos deu por intermédio de Cristo. Então a condição básica para um relacionamento saudável é o perdão. Essa é a condição para que duas pessoas possam se relacionar. Para que eu possa me relacionar com Deus, é necessário que eu perdoe. A gente precisa entender que quando Deus ele resume os mandamentos de Deus, quando ele resume todos os mandamentos em dois, quando Jesus diz, né? Jesus é questionado, e os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos entender que Deus, assim como Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tudo inicia nele, tudo finaliza nele. E é exatamente a partir dessa perspectiva que a gente precisa entender que Deus ele se torna padrão para a vida, é o padrão que nós devemos ter, Deus é o padrão que nós devemos seguir. João nos diz, lá em 1 João, nos é dito que aquele que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Aquele que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele não ama a Deus. Porque como é que você ama aquele a quem você não vê e você não ama aquele a quem você vê? Essa é a grande questão que é trazida para nós. Então, os meus relacionamentos com o próximo, eles são reflexos dos meus relacionamentos, do meu relacionamento com Deus. A gente precisa entender isso, que a nossa dimensão horizontal da vida, ela é reflexo da minha dimensão vertical da vida. O meu relacionamento conjugal, ele é reflexo do meu relacionamento com o Senhor. Nós precisamos entender isso, porque isso é básico, para que a gente possa entender que o perdão, a forma como nós devemos exercitar o perdão, nós devemos capacitar o nosso coração a perdoar, deve ser um reflexo do perdão que nós recebemos de Deus. A oração do Pai Nosso, ela diz isso. Quando ela diz assim: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Ou, Pai, perdoa os meus pecados, assim como perdoa aqueles que me ofenderam, perdoa as minhas ofensas. Então, a gente precisa entender que a condição básica, então, para um relacionamento com Deus é ser perdoado por Deus. E a condição básica para que eu possa perdoar o outro é que eu tenha sido perdoado por Deus. Porque ao ter sido perdoado por Deus, eu tenho uma capacidade, eu sou capacitado a projetar o coração de Deus nos meus relacionamentos. Pelo menos é assim que o processo de santificação vai me tornando semelhante a Cristo. Então, a inclinação do meu coração me faz ter um coração perdoador. Um coração perdoador. Então, o fruto do meu relacionamento com Deus, ele é evidenciado no meu relacionamento com o meu próximo. Isso é uma condição básica para que a gente possa compreender um pouco a respeito do perdão. Então, meu irmão, minha irmã, para que o seu casamento tenha uma verdadeira unidade, para que você torne-se uma só carne de maneira plena, você precisa ter um relacionamento pleno com o Senhor. Você precisa desenvolver um correto relacionamento com o Senhor, para que você possa, assim, ter um relacionamento de intimidade com o Pai, para que, recebendo dele o perdão, você possa aprender a perdoar o outro também,
e desta forma você representar o relacionamento que você tem com o Senhor a partir do relacionamento que você tem com o seu cônjuge. Certo? Isso é básico. Vamos entender um pouquinho a respeito disso? Será que você tem desenvolvido um coração perdoador? Será que você tem desenvolvido um coração que está apto a perdoar no seu casamento? Vamos falar especificamente a respeito do seu casamento. Vamos lá para Mateus capítulo 18. Vamos entender um pouquinho sobre como funciona esse mecanismo do perdão e do relacionamento. Como Deus trabalhou conosco e como é que Deus espera que nós trabalhemos com o nosso cônjuge, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, abrindo sua Bíblia lá em Mateus capítulo 18, nós vemos do verso 21 ao verso 22, Pedro, ele tentando apresentar uma interpretação mais espiritual daquilo que os judeus acreditavam como uma demonstração pública de piedade. Você, para ter uma demonstração pública de piedade, no que diz respeito ao perdão, era necessário que você perdoasse pelo menos 3 vezes ao dia. Se alguém tivesse uma disposição a perdoar pelo menos 3 vezes por dia alguém que pecou contra ele, você era classificado, dentro de uma perspectiva da cultura judaica, como alguém com um coração bondoso, com um coração inclinado ao perdão. E aí Pedro fez o quê? Como Jesus ele estava quebrando todos os paradigmas da religião judaica, Pedro subentendeu que não seria 3, seria um número superior. E aí Pedro falou o seguinte, verso 21, Mateus capítulo 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então ele estabeleceu um número. Até 7 vezes, Senhor? Para que eu possa ser visto como alguém perdoador, como alguém com um coração inclinado ao perdão? E aí, Jesus respondeu no verso 22, Mateus 18, verso 22. Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu quero aqui trazer uma alusão interessante, que eu não imagino que Jesus ou Pedro esteja fazendo essa alusão, mas eu quero fazer essa alusão porque eu entendo que na cultura judaica, o fato de Jesus usar esse termo até 70 vezes 7, nos relembra uma história do passado, lá em Gênesis capítulo 4, verso 24, que Lameque, o filho de Caim, quando ele quer se estabelecer alguém com um coração extremamente vingativo, ou um coração arrogante, a inclinação de arrogância do seu coração, ele diz o seguinte, se Caim é vingado 7 vezes, então Lameque será vingado 70 vezes 7. Se alguém fizer algo contra Caim, Caim será vingado 7 vezes, Lameque não. Se alguém fizer alguma coisa contra mim, contra Lameque, eu serei vingado 70 vezes 7. Isso ele extrapola o valor para apresentar um valor que não deveria nem ser contado. Então, o que Jesus está respondendo a Pedro é, Pedro, você não deveria nem estar contando. Certo, Pedro? Você não deveria nem estar contando quantas vezes você perdoou alguém. Foi 7 vezes? Foi 3 vezes? Não, Pedro. Você precisa entender que o perdão não é uma questão de atitude de um momento. Não é uma ação que eu tomo. O perdão ele deve ser algo constante em minha vida. Ele não deve ser contado. Ele deve ser presenciado a partir de um coração que tem essa inclinação a perdoar. Isso vai ficar mais claro para vocês que eu estou falando à medida que a gente for avançando aqui no texto. Certo? Vamos lá. É nesse momento que Jesus ele inicia uma parábola onde ele começa a explicar o mecanismo do coração de Deus a respeito do perdão e de que maneira isso deve refletir na nossa vida. Quando a gente vai para o verso 24, o verso 23 a 24, a gente vê o seguinte. Por isso, Jesus inicia, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, o rei tinha seus trabalhadores, o rei tinha seus servos, e esse rei convidou os servos para
a prestação de contas. Era muito comum na cultura judaica, lá não existia CLT, não existia a forma como a gente vê o trabalho hoje. Então você, quando trabalhava para alguém, você fazia determinados empréstimos, solicitações de equipamentos ou coisas para que você pudesse trabalhar, ou arrendava uma terra. Você, ao terminar a sua atividade, você tinha que verificar se o que você pegou emprestado do seu patrão gerou um volume de resultados equivalentes a que o resultado que você gerou seja superior ao que você pediu do seu patrão. E isso significa dizer que você teve lucro. Esse lucro que você teve vai dar para pagar o produto que você pediu emprestado ao seu patrão, os equipamentos que você pediu emprestado ao seu patrão. Vai garantir que o que você obteve de resultados vai pagar esse produto e também tirar lucro para você e lucro para o seu patrão. Basicamente, esse seria o acerto de contas. Então, o rei chamou os seus servos, que trabalhavam para ele, para fazer o acerto de contas. Isso é o que nós vemos no verso 23. Então, vamos lá, vamos fazer aqui as contas e vamos verificar se vocês geraram lucro para mim e para vocês, de modo que saia todo mundo numa condição favorável e que a gente possa continuar as nossas relações de trabalho. E aí no verso 24, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. É importante a gente entender o seguinte: se eu tentar ir à procura de valores atuais, ou tentar encontrar detalhes nos valores, isso eu não vou ganhar muito com isso. Mas é interessante a gente entender as proporções de valores entre o que Jesus está... Para os irmãos que estão chegando agora, a gente está em Mateus capítulo 18, a gente está agora no verso 24, a gente está falando sobre perdão. O perdão como uma condição do coração, como uma inclinação do coração. Certo? O perdão não é uma atitude, o perdão é uma inclinação do coração que gera a ação de perdoar. Certo? Isso é o que a gente está trabalhando aqui. Quando no verso 24 ele diz que quando trouxe um que lhe devia 10.000 talentos, a gente precisa entender o seguinte: o que é um talento? Um talento era uma medida monetária, era uma medida não era propriamente dinheiro, mas era uma medida monetária, certo? Para medir valores. Um talento equivalia a 20 anos de trabalho de uma pessoa. Olha, presta atenção. Um talento equivalia a 20 anos de trabalho de uma pessoa. Se esse rapaz ele devia para o seu senhor, 10.000 talentos, então ele estava devendo para esse senhor o equivalente a 200.000 anos de trabalho. Eu vou repetir para você. Esse homem estava devendo para o seu patrão 200.000 anos de trabalho. Você sabe o que é 200.000 anos de trabalho? Agora para pensar. Por que ele devia 200.000 anos de trabalho para esse senhor? Ele gerou um prejuízo de 200.000 anos de trabalho para esse senhor. Se você chegar no seu patrão, usar os equipamentos do seu patrão, pedir dinheiro do seu patrão para comprar alguma coisa, usa tudo aquilo que teu patrão tem de estrutura para trabalhar, e no fim você não gera nenhum resultado, você só gerou despesa, você só gerou custo. Então o que você gerou causou para o seu patrão prejuízo. E esse prejuízo aqui foi contabilizado no equivalente monetário de 200.000 anos de trabalho. Você sabe o que é 200.000 anos de trabalho? Olha que prejuízo o cara causou para o seu patrão, para o rei. E aí no verso 25, nós vemos aquilo que é óbvio, seria a consequência. Verso 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, óbvio, quem é que vai conseguir pagar 200.000 anos de trabalho? Quem consegue pagar isso? Ninguém consegue pagar. Verso 25. Não tendo ele, porém, com que pagar,
o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, que assim a dívida fosse paga. É óbvio que por mais que fosse vendido, quando o conceito de escravidão na cultura judaica, ela entendia o seguinte: quando alguém devia e não podia pagar, ela poderia vender força de trabalho. Então, quando você vendia sua esposa como escrava, era como se ela estivesse se transformando em empregada daquela pessoa que vai pegar o serviço. Então, imagina que ele tivesse ali uns 5 filhos, ele, a esposa e 5 filhos, por exemplo. Então, toda a família iria se tornar força de trabalho para o rei, de modo a reduzir o impacto do prejuízo que ele causou para o rei. Só que como ainda era insuficiente, então seria vendido tudo que ele possuía para tentar pagar a dívida. É óbvio que essa dívida jamais seria paga. No entanto, a justiça, ela prevê aquilo que a gente chama de equidade. O conceito de equidade, o conceito de justiça, é que, por exemplo, se você matar alguém, você pode até ficar preso a vida inteira. Aqui no Brasil não, mas você ficar preso a vida toda, lá nos Estados Unidos, prisão perpétua. Quando alguém é preso porque matou alguém, em nós se desenvolve o senso de justiça. A gente entende assim: a justiça foi feita. O que é esse sentimento de justiça? É exatamente o desejo de que a situação ela seja equiparada, mesmo que a pessoa que vá presa não traga de volta aquele a quem ela matou, certo? Mas se por acaso o assassino não for preso, você fica com um sentimento de injustiça. Por quê? Você fica com um sentimento de que aquela outra pessoa causou prejuízo e não foi penalizada pelo que ela fez. O que é que está acontecendo aqui? O Senhor propôs, pelo menos o rei propôs, que fosse vendido à família tudo que ele tinha, de modo que aquela dívida fosse paga. Obviamente a dívida era muito alta. Aquele homem não tinha condições de quitar toda aquela dívida. Mas a justiça seria feita de maneira que o prejuízo que ele causou, ele iria de alguma forma pagar pelo prejuízo que ele causou. Então, isso é um ponto importante para você entender. Você diz assim: pastor, por que essa conversa toda, onde isso vai chegar? Olha o mecanismo do perdão. A gente está vendo aqui um homem que ele causou um prejuízo para o seu patrão, equivalente a 200 mil anos de trabalho. Esse homem não tinha como quitar a sua dívida, reduzir os impactos desse prejuízo. Então a justiça entrou na jogada e que tudo fosse pago a partir da sua família e de todos os seus bens sendo vendidos. No entanto, entra agora na história um pedido de misericórdia. O verso 26 diz o seguinte: então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Perceba que o servo ele não pediu que a dívida fosse perdoada. O servo ele compreendeu o impacto que ele tinha causado e ele pediu paciência. Olha, tenha paciência, eu vou conseguir resolver esse problema. Eu vou conseguir restituir você do prejuízo que eu causei. Olha que interessante. É nessa circunstância que nós chegamos à conclusão que é impossível esse homem pagar. Esse rei poderia ter paciência do mundo inteiro, mas esse homem nunca teria 200 mil anos de trabalho para pagar essa dívida. Por mais que esse homem estivesse pedindo tempo, não me dê um tempo para eu tentar resolver isso. Eu sei que eu causei prejuízo, mas a justiça está vindo. Então, vamos fazer o seguinte, me dê pelo menos a chance de tentar pagar essa dívida. E aí nessa tentativa de pagar essa dívida, é óbvio que o rei sabia que esse homem nunca iria pagar essa dívida. Era impossível a ele pagar essa dívida. O rei sempre estaria ali naquele prejuízo. O que é que o rei ele fez? E aí vem o coração do Senhor, que é a representação desse rei, que está representado por esse rei. O verso 27 diz o seguinte: e o senhor daquele servo, compadecendo-se
compadecendo-se, demonstrando compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Olha que interessante. A gente às vezes lê essa história e não para refletir o que ela significa. É interessante que se alguém chegar e bater no teu carro, e amassar o teu carro, for uma amassão muito grande do teu carro, e você olhar para essa pessoa e ver essa pessoa com roupas humildes, imagine que o teu carro seja um carro bem equipado, tal, um carrão bonito, e alguém chegou lá e bateu no teu carro. E aí você olha assim, diz, meu Deus, olha o prejuízo que esse cara me causou. E aí você desce e você vê que essa pessoa é muito humilde, pobre, ela não tem condição nenhuma de te pagar. Aí você tem compaixão daquela pessoa. E você diz, não, eu não vou pressionar ela, eu não vou oprimi-la por isso. Ela não tem condição de pagar. Eu não quero ficar numa condição de estar cobrando dessa pessoa algo que ela não vai conseguir fazer. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou perdoar a dívida. Eu vou dizer a ela, não, vai em paz, meu irmão. Meu carro aqui está todo amassado, todo destruído, mas vai em paz. Não tem problema não, eu te perdoo. A dívida desapareceu? Você já parou para pensar nisso? A dívida, o prejuízo sumiu? O prejuízo deixou de existir? Não. Olha o grande segredo desse texto. O prejuízo não deixou de existir, mas o prejuízo foi absorvido pelo dono do carro. Você que teve o seu carro destruído, você assumiu o prejuízo para si. Você diz, não, eu tento pagar o prejuízo que você me causou. Irmãos, quando Deus nos perdoou em Cristo Jesus, Ele não simplesmente fez com que a dívida sumisse. Entenda isso. Deus ele não passou uma borracha no teu pecado, não. Ele assumiu para Ele o prejuízo do teu erro. Ele assumiu para Ele o prejuízo daquilo que você fez. Onde nós vemos o prejuízo sendo assumido? Olhe para a cruz. Quando você olhar para a cruz, você verá o prejuízo do teu pecado sendo assumido por um inocente. Então Deus, quando te perdoou, meu irmão, Deus, quando te perdoou, minha irmã, Deus ele não estava simplesmente fazendo de conta que nada aconteceu, porque aconteceu. Está registrado na história. De fato, o teu pecado feriu pessoas. O teu pecado machucou pessoas. O teu pecado prejudicou pessoas. O teu pecado te prejudicou. O teu pecado blasfemou contra Deus. O teu pecado se levantou contra Deus. O teu pecado fez contra Deus, contra um Deus santo, aquilo que você não deveria ter feito. O teu pecado fez isso. Mas o que Deus fez, meu irmão, diante do prejuízo que você causou para Deus, prejuízo para Deus, de 200 mil anos de serviço, de trabalho, Deus, Ele absorveu o teu prejuízo. Ele absorveu o teu dano, o que você causou para Ele. Ele assumiu para si um prejuízo que você jamais seria capaz de pagar. Você jamais seria capaz de pagar. Se o Senhor tivesse colocado nas tuas costas, assim, se Ele tivesse feito aqui, como Ele fez com esse homem, então tá certo. Ok, você não vai pagar não. Então eu vou fazer o seguinte, você vai passar a vida toda trabalhando para mim, de maneira que você vai pagar, você não vai pagar tudo, mas pelo menos eu vou ver você sofrendo. Ele poderia ter feito isso. E aquele homem ter sido escravo para sempre, naquela opressão, naquilo batendo no coração dele, mas não, ele disse, não, vou fazer o seguinte, o meu relacionamento com você é mais importante do que o prejuízo que você me causou. E para que a gente possa se relacionar bem, eu vou te perdoar. Eu vou assumir o teu prejuízo. Vou assumir o que você fez contra mim. Isso é o perdão do Senhor.
Jesus, mais para frente, ele vai dizer, esse rei é o nosso pai. É a figura do que Deus é nessa parábola. E aí, meus irmãos, no verso 28, esse homem que foi perdoado e que o pescoço dele deve ter saído tranquilo, graças a Deus, fui perdoado da dívida, graças a Deus. Isso, eu fui liberto dessa opressão. Esse mesmo homem, no verso 28, diz assim, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, um colega de trabalho, um companheiro de trabalho, está no mesmo nível que ele. E lhe devia 100 denários. Sabe o que é um denário? Um denário é o equivalente a um dia de trabalho, certo? Se você quiser saber mais ou menos qual seria a noção, você pega o salário mínimo hoje, é R$1.045, divide lá pelos 30 dias, vamos fazer assim, 30 dias, você vai ter que pegar o equivalente a mais ou menos um dia de trabalho, ou por 20 dias, você vai pegar o equivalente a um dia de trabalho. Fazendo uma conta rápida, 100 denários poderia, a grosso modo, equivaler a 3 meses e alguma coisa de trabalho. Fazendo um cálculo bem superficial, esse rapaz estava devendo ao seu amigo 3 meses de trabalho, o equivalente a R$3.500. Compara o cara dever 3 meses de trabalho com o cara dever 200 mil anos de trabalho. Compara essas duas coisas. Então, esse amigo causou 3 meses de prejuízo ao seu companheiro. E aí o seu companheiro que havia sido prejudicado, o que foi perdoado foi prejudicado pelo outro, no equivalente a 3 meses de trabalho, em questões monetárias. Qual foi a reação dele para com o seu companheiro? O verso 28 continua dizendo, lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que você me deve. O que é que está acontecendo aqui? Esse homem, ele não simplesmente cobrou. Ele não simplesmente fez como o rei fez. O rei foi e acionou a justiça entrou na jogada e disse, não, então seja vendido sua família, tal, tudo aqui para poder quitar a dívida. Isso é a justiça. Não, ele pegou o companheiro, ele sufocou o companheiro, apertou, pressionou o companheiro, ele queria ver o seu companheiro sofrendo, ele queria ver o seu companheiro assustado, porque ele estava numa posição superior, e aí ele disse, pague-me o que você me deve. E aí a reação do seu companheiro, no verso 29, foi a mesma reação dele com o rei. Olha só. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. A lógica aqui é a mesma, mas os valores são diferentes. É óbvio que esse homem teria condição de pagar essa dívida se o seu amigo tivesse paciência, se o seu amigo esperasse, se o seu amigo fosse misericordioso, se o seu amigo fosse piedoso. No entanto, a grande questão aqui é que nem ele pediu para ser perdoado a sua dívida, mas ela foi por um ato de misericórdia do rei, e o amigo também não pediu que a dívida fosse perdoada, mas que ele simplesmente tivesse paciência, pois o amigo entendia o prejuízo que havia causado, e o amigo estava apto a tentar pagar o que ele fez, o prejuízo que ele causou. O verso 30 mostra a atitude posterior desse homem. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Lançou ele numa condição de preso, de escravo, numa condição subhumana, para que ele pagasse o que devia. Ele queria ver aquele homem sofrendo e pagando o prejuízo que ele causou. Vingança. Desejo de se sentir justiçado, desejo de
prejudicar aquele que te causou prejuízo. Isso tudo estava no coração desse homem. Mas aí vem uma grande questão. Para quem esse homem trabalhava? Esse homem trabalhava para um rei que não estava só preocupado com a qualidade do serviço dos seus servos. Esse rei, no seu reino, ele também olhava para o coração dos seus súditos. Esse rei, ele queria ver o coração dos súditos refletirem o coração do rei. Esse rei não era somente um chefe que queria ver o produto final e dizer: parabéns, você produziu bem, vá para casa, tranquilo. Não. Mas esse rei estava preocupado em ver no coração dos servos o coração dele, nos servos. E ele queria ensinar os servos a terem o coração dele. Ele não era somente um rei, ele era um professor. Ele não era somente um rei, ele era um pai. Ele não era somente um rei, ele também era um exemplo que ele queria que fosse seguido. Na empresa desse rei, somente trabalhadores que vivessem a visão desse rei poderiam trabalhar. Esse rei só queria trabalhadores no seu reinado, trabalhadores que vestissem a camisa dos valores do rei. E é nessa situação que o verso 31 nos mostra que a seguinte consequência: vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Por que eles ficaram tristes? Porque eles entenderam que aquele companheiro não estava com o coração alinhado à vontade do rei. Não estava vestindo a camisa da misericórdia. Não estava vestindo a camisa da empresa que demonstrava valores de misericórdia, compaixão, companheirismo, amizade. Era essa a tristeza dos seus companheiros. E foi nessa situação em que, quando eles contaram para o rei o que havia acontecido, o rei, no verso 32, então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, você é mau, você é ruim, você é perverso. O seu coração não é o meu coração. A sua atitude não é minha atitude. Verso 32, repetindo. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado. Mateus 18, 32, para quem chegou agora. Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida. Eu assumi o prejuízo do que você me causou. Entenda isso, irmãos. Grave isso no seu coração. Eu perdoei. Não é eu apaguei a consequência do que você fez. Eu simplesmente fiz de conta que não aconteceu. Não. Eu perdoei. Ou seja, eu assumi o prejuízo que você me causou. Eu assumi toda aquela dívida que você tinha, porque você me implorou. Eu apresentei o meu coração a você, um coração de perdão, um coração de misericórdia, um coração de amor. Eu fiz isso por você. Servo malvado, você não representa o meu reino, você não representa o meu coração. Você me implorou e eu te mostrei o meu coração. Você me pediu perdão e eu perdoei o teu pecado. Verso 33. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive de ti? Será que você não deveria perdoar quem te deve da forma como eu perdoei a tua dívida? E o verso 34, ele diz: indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos. Aqui ele mudou a forma de... Ele não desperdoou a dívida, ele não tirou o perdão da dívida, não. Mas ele tomou uma ação de tortura. Era uma maneira de que aquelas pessoas, de que aquele homem entendesse o mal que ele havia causado, sendo julgado pela sua maldade, pelo seu erro, pelo crime que ele havia cometido no reino do rei. E qual era o que ele faria? O rei, indignando-se, o Senhor o entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. O que são os carrascos? São os torturadores. Meu irmão, quem não perdoa vive sob tortura. Quem não sabe perdoar
é alguém, como Hernandes Dias Lopes diz, é alguém que toma um veneno. Ele está tomando veneno achando que quem vai morrer é o outro. É alguém que se destrói por dentro, com o ódio acumulado, com a ira acumulada, com o desejo de vingança, com o desejo de provocar dor no outro, com o desejo de que o outro saiba o mal que ele me fez. Eu quero que ele entenda a perversidade dele, eu quero que ele entenda o mal que ele me fez, eu quero que ele pague pelo que ele me fez. Isso é o coração de alguém que está sendo torturado, porque a falta de perdão só destrói quem não perdoa. Porque quem te fez o mal pode estar por aí vivendo a vida tranquilamente, nem lembra que fez a você. Mas você que não perdoou, você está sendo consumido no seu coração. Você que é casado, está num relacionamento conjugal e não exercita o perdão na sua vida, você está sendo consumido pela falta de perdão. Você está sendo torturado. O seu casamento ele está perdendo a graça de ser gracioso. Porque você vive numa condição em que você quer ver seu cônjuge pagar o preço. Você quer ver o seu cônjuge sofrer pelo que ele faz com você. Pelo que ele representa. Por aquilo que você acha que ele deveria agir de maneira diferente. É isso o coração de alguém que está sendo torturado. De alguém que não sabe perdoar. Verso 35 é o verso chave. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Meus irmãos, quando nós não sabemos perdoar, nós pagamos o preço da tortura. Quando nós não sabemos perdoar, é um forte sinal de que nós não estamos com o coração do rei no nosso coração. O crente, o servo do Senhor, tem por obrigação, entenda isso, por obrigação, se você faz parte do reino do Rei Jesus, você tem a obrigação de ter um coração que representa o coração do rei. Porque se você não tiver um coração que representa o coração do rei, você viverá uma vida de tortura. Você está entendendo? Por isso que, se você ainda não se relaciona e não compreende o que foi que Deus fez por você, meu irmão, Deus assumiu em Cristo Jesus o prejuízo que você causou, a sua maldade, o seu pecado que você já cometeu, o seu pecado que você cometeu hoje, e o pecado que você vai cometer ainda, toda a sua vida, já foi levada nas costas daquele santo na cruz do Calvário. Todo o prejuízo, todo o dano, todo o impacto já foi levada nas costas da cruz do Calvário. E por esse motivo, meu irmão, você foi perdoado. Ou seja, Deus assumiu o prejuízo do teu pecado. E quando Deus assumiu o prejuízo do teu pecado, meu irmão, você precisa entender que se você não entendeu isso, você não vai conseguir passar isso adiante para o teu cônjuge. Você não vai conseguir viver isso. Você não vai conseguir ter um coração perdoador. Somente um perdoado tem um coração perdoador. Somente quem foi perdoado é que entende o valor do perdão. Somente quem foi perdoado é que sabe como é feliz aquele que assume o seu prejuízo. Meu irmão, o que é perdão? Perdoar é você assumir para si o prejuízo que outro causou para você. É você dizer, olha, você me machucou. Aquelas suas palavras doeram no meu coração. Aquilo que você fez me doeu. Aquilo que você fez me machucou. Está doendo. Mas eu não quero lançar esse peso sobre você. Eu não quero vingança. Eu não quero que você pague o preço. Não quero isso. Eu vou assumir o prejuízo para mim. Por amor a você. Porque o nosso relacionamento é mais importante do que o mal que você me causou. Então eu te perdoo.
Tem pessoas que têm uma compreensão errada e dizem assim, não, mas o perdão só pode ser dado se alguém pedir. Não. O coração perdoador, ele perdoa mesmo que o outro não peça. Você que é pai, talvez entenda o que eu estou falando. Talvez o seu filho já deve ter falado alguma coisa dura para você, que te machucou. Mas antes do seu filho te pedir perdão pelo que ele fez com você, você já estava disposto a perdoar antes dele pedir. Você já percebeu isso? Esse é o coração do Senhor. É fato que 1 João capítulo 1, verso 8 e 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É óbvio que Deus ele quer estabelecer um relacionamento e quer perdoar aqueles que se arrependem de coração. Porque o arrependimento de coração mostra mudança de atitude. Alguém que perdoa outra pessoa, ela perdoa na esperança de que aquela pessoa vai mudar de atitude. Mas imagine que aquela pessoa não mude de atitude e faça a mesma coisa. Você tem que perdoar de novo. Você sabia disso? Você tem que perdoar de novo. Sabe por quê? Porque Pedro perguntou, mestre, tenho que perdoar quantas vezes o meu irmão? Jesus diz, até 70 vezes 7. Ele disse, Pedro, você não tem que estar medindo perdão não, Pedro. Você tem que estar perdoando sem contar. Mas mesmo que ele peque milhões de vezes, não é contas, não é negócios, é a inclinação do coração. O coração perdoador, ele perdoa, ele tem o perdão como um movimento natural dele. Pastor, isso é natural para o nosso coração? Não, meus irmãos, somos pecadores, carentes da graça do Senhor. E somente a partir da graça do Senhor é que nós temos a capacidade de sermos capacitados a perdoar, a desenvolver o coração perdoador. Mas isso, meu irmão, só chega na tua vida se você adquirir a compreensão de que o prejuízo que você causou ao Senhor, Ele assumiu esse prejuízo. E se você não entender que você é obrigado a perdoar o próximo, como o Senhor te perdoou, você ainda não entendeu o que é ser cristão. Você ainda não entendeu o cristianismo. Você precisa entender. Pastor, mas aí o perdão é voltar a confiar na pessoa? Não, meu irmão. São coisas distintas. É óbvio que eu vou perdoar um assassino. Eu te perdoo. Não sei nem se o cara se arrependeu de verdade. Não sei. Mas eu perdoo ele, porque eu não quero ficar sendo consumido com aquilo. Eu vou perdoá-lo. Mas eu vou deixar ele entrar na minha casa agora, porque não, agora está tudo bem. Não. Peraí, será que aquele cara mudou? Peraí, os frutos que está dentro... É outra história. Aí é outra situação. Certo? É outra situação. O fato é que o perdão é uma condição básica para a vida cristã. Eu devo perdoar porque eu devo restaurar os meus relacionamentos. Se você pecou contra alguém, meu irmão, se arrependa do seu pecado, peça perdão, diga a ele, olha, eu sei que eu te causei um prejuízo, mas, por favor, me perdoa. Eu não vou poder te pagar, eu não vou poder te restituir o mal que eu te fiz. Mas me perdoa pelo que eu fiz. Tem paciência comigo. Eu vou tentar diminuir o impacto que eu causei. E é assim que o perdão vai se estabelecendo, os relacionamentos vão sendo restaurados. Esse é o movimento de restauração dos relacionamentos. É essa a condição natural do coração. O irmão comentou aí, perdão não é amnésia, exatamente, não é você esquecer. Perdão é você lembrar e não sentir dor. Tá entendendo? É você lembrar e não sentir dor. Eu queria dar esse espaço agora, está faltando 10 minutos, para os irmãos fazerem perguntas. Já que o objetivo aqui foi uma palestra, né, para os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Para quem chegou depois, eu sou o pastor Lázaro Leis, sou da Igreja Batista da Graça. E os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular me fez o convite para, através de uma live, estar levando um estudo para os irmãos a respeito de um tema para casais. E eu trouxe esse tema aí. Você que está assistindo no Facebook ou no Instagram, quiser fazer alguma pergunta, aproveita agora, faz uma pergunta aí. Nesses 10 minutos finais aí para a gente poder finalizar a nossa palestra, a nossa live. Então fica à vontade aí, estou só aguardando. Vou tomar uma água aqui.
Não temos pergunta? Não sei se temos pergunta. Eu acho que não temos pergunta. Então, vamos orar? Deus esteja nos abençoando. Então, fechamos aqui a nossa live. Vamos orar pedindo ao Senhor que esteja nos ajudando a ter um coração perdoador. Certo? Oremos. Senhor Deus, Pai misericordioso, nos capacita, Pai, para termos um coração que saiba perdoar, Senhor. Que nós possamos entender que o nosso perdão não está apoiado no que o outro pode fazer por nós, mas o nosso perdão está apoiado no que o Senhor fez por nós. Então nos ajuda, Senhor Deus, a termos uma inclinação para perdoar, a termos um coração perdoador, porque somente assim nós representamos o Teu Filho através das nossas vidas. Que os nossos relacionamentos, que nós possamos perdoar os nossos cônjuges, tratar os nossos relacionamentos, dialogar e resolver os problemas, as lutas que são travadas em nossas vidas. Obrigado por Tua bondade, por Tua graça e misericórdia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, então, o pessoal aí do MCQ, Ministério de Casais Quadrangular, Deus abençoe vocês. Que Cristo esteja conduzindo, né? Todos estão aqui, tem pessoas que estão aqui pelo Facebook, tem gente que está aqui no Instagram. Daqui a pouco eu estou com uma outra live que eu faço, vou levar uma mensagem para a Igreja Batista da Graça, que é a igreja que eu pastoreio, agora de 8h30. Então, se você quiser também acompanhar, fica à vontade, que a gente vai estar aí daqui a pouco. Ok, meus irmãos? Então, Deus abençoe e o Senhor esteja guardando nossas vidas. Amém.